Apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz. Hoje é dia 25 de novembro. Eu quero estar deixando aqui uma palavra de Deus mediante aos últimos acontecimentos do Brasil, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, aquilo que está para se cumprir sobre o Brasil nos próximos dias. Deus já tem nos mostrado e falado a respeito de guerra, rumores de guerra, a respeito de todo o mal que está tentando cercar o Brasil, que está tentando tomar conta do Brasil, né? Sejam países vizinhos, seja aqui dentro mesmo, através de governantes corruptos, através de um supremo poder que vem usurpando o poder para tentar fortalecer as suas vontades e roubar aí, né, a vontade suprema de Deus para o Brasil. E eu quero ler com você a palavra que diz assim: Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e vai ser para mim como uma fornalha de altar. Como eu tenho dito, meus irmãos, Deus tem falado ao meu coração que, infelizmente, haverá guerra no Brasil. Infelizmente, os exércitos terão que colocar ordem a tudo que está acontecendo no Brasil e defender, inclusive, o Brasil de ataques externos de inimigos. E por causa disso, infelizmente, muitas mães irão chorar. Essa não era a vontade de Deus. Deus nunca quis que houvesse guerra. Porém, nós somos uma nação que ainda precisa amadurecer espiritualmente, que infelizmente ainda é governada por muitos líderes ímpios, que não conhecem a Deus, que não conhecem ao seu Jesus, que não praticam as Escrituras, que não praticam a palavra de Deus, que acabam dando lugar ao inimigo, aprovando leis, tentando aprovar leis, que dão lugar ao roubo, dão lugar ao crime organizado, dão lugar à corrupção, não é? E por causa de tudo isso, sobreveio esta ira, esta justiça divina sobre o Brasil. E por causa de um pouco remanescente, por causa de um povo remanescente, de poucas pessoas que ainda adoram a Deus, que têm ido às portas dos quartéis, que têm clamado ao Senhor Jesus, que dentro das suas casas têm orado, que têm ido às suas igrejas, que têm buscado ao Senhor, nós temos resistido ao mal. Se passaram 21 dias, nós, como cristãos do Brasil, temos resistido, temos clamado a Deus para que Deus venha nos guardar e nos proteger daquilo que está para acontecer. Porém, certas coisas vão acontecer. E o que Deus tem falado ao meu coração para eu falar para vocês é que Deus está cortando a provisão de alimento e de água do Brasil. Mediante a toda esta guerra, pessoas passarão por apertos. Nós teremos problemas aí de fome, teremos problemas aí de escassez de recursos, de alimentos, de água, daquilo que é necessário para a sobrevivência, né? Aqui a palavra de Deus diz que ele está sitiando, amém? Ou seja, ele já acampou os seus exércitos, o Senhor dos exércitos já acampou os seus exércitos ao redor do Brasil. Está para acontecer isso, amém? Aqui a palavra de Deus continua dizendo que naquele dia os surdos ouvirão as palavras deste livro. Ou seja, quando isso acontecer, aqueles que não estão acreditando no que nós estamos pregando, quando isso acontecer, aqueles que não estão acreditando que existe uma justiça divina que está vindo sobre o Brasil, porque ele quer julgar os governantes corruptos, porque ele quer julgar as pessoas que estão associadas ao crime, aquilo que está errado, porque ele quer julgar as pessoas que andam em pecado, que andam aí lutando pela liberação das drogas, liberação do aborto, liberação da prostituição, liberação da pedofilia, liberação de tantas coisas que estão erradas, perseguição à igreja. Amém? Estas pessoas, então, saberão que é verdade tudo isso que está sendo pregado, que não se trata de homens, que não são homens lutando, mas o próprio Deus que está levantando um juízo sobre o Brasil, para perseguir aqueles que, infelizmente, não estão levando a sério. E quando isso acontecer, como está sendo dito aqui, mães irão chorar, pessoas passarão fome, haverá guerras e rumores de guerras.
E nós teremos problemas aqui internamente para que o Brasil possa voltar à ordem, para que o Brasil possa voltar a ser considerado um Estado legítimo de direito. Amém? Então, aqui diz claramente, a partir do verso 1, ai de Ariel, cidade onde acampou Davi, acrescentem um ano e continuem os seus ciclos de festas. O que isso significa? Significa que o povo ainda não acordou. Toda a população ainda não acordou. Existem muitos na porta dos quartéis, muitos clamando contra o comunismo, contra a eleição, fraudulenta que aconteceu, contra tudo que está acontecendo no Brasil em relação ao Supremo Tribunal, toda a perseguição, usurpação do poder, mas ainda existem muitos que ainda estão em festa. Muitos que ainda estão aí preocupados com o carnaval, preocupados aí com a Copa do Mundo, que estão indo para barzinhos torcer, que estão indo aí para, infelizmente, ficar na algazarra e não estão entendendo o que está acontecendo e o que vai acontecer sobre o Brasil. E estes serão pegos ainda mais de surpresa. Não estarão preparados com as suas despensas com comida. Não estarão preparados para aquilo que está para acontecer sobre o Brasil. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se. Vai ser para mim como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor e a cercarei de torres, e instalarei contra ela as minhas obras de cerco. Meus irmãos, nós já temos visto que os exércitos estão acampados ao redor do Brasil. Nós já temos visto o presidente, que ainda é o atual presidente, mexendo no exército, mexendo nos cargos, mexendo no comando, exonerando alguns generais, promovendo outros. Isso agora está para acontecer. Nós temos que entender o que está para vir sobre o Brasil. Temos que estar atentos às revelações que Deus tem trazido a nós. Amém? Aqui Deus, mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino. Ou seja, Deus tem visto o clamor do povo. Por mais que a grande maioria da população ainda seja ímpia, ou parte da população, não digo talvez a maioria, mas grande parte da população seja ímpia, está dormindo, amém? Da mesma forma também muitos profetas, muitos pastores, muitos apóstolos ainda estão dormindo. Não se levantaram para mobilizar as suas igrejas, para irem às ruas. Não têm pregado na internet sobre o que está acontecendo no Brasil. Não têm advertido, orientado e falado para as suas ovelhas aquilo que está para vir. E estas ovelhas serão pegas de surpresa. Por isso eu te digo, se você é uma ovelha que está sem pastor, se o seu pastor está dormindo, passe a nos seguir na internet, passe a acompanhar os nossos vídeos, passe a frequentar os nossos cultos, porque senão você ficará pego de surpresa de tudo aquilo que está para acontecer e você e a sua casa vai sofrer. Porque Deus está sitiando o Brasil. Deus está colocando seus exércitos ao redor do Brasil para defender a nação brasileira dos corruptos, para defender a nação brasileira. Amém? Aqui a palavra de Deus ainda diz assim: pasmem e fiquem atônitos, seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, não porém de vinho, cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês profetas, cobriu as cabeças de vocês videntes. Ou seja, ainda tem muitos pastores e apóstolos e pessoas de outras religiões como Umbanda, Quimbanda, Espiritismo, Catolicismo, pessoas ainda que adoram ídolos, que estão cegos, que não têm ouvido a voz de Deus, que não têm entendido o que está acontecendo sobre o Brasil e não têm alertado o povo. Têm sido guias de cegos. E aqui a palavra de Deus diz que Ele mesmo cegou estas pessoas. E por que Ele cegou estas pessoas? Porque estas pessoas são pessoas que não têm vivido a palavra de Deus na essência. E qual é a palavra de Deus? Amar ao próximo como a si mesmos. Ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. Eles têm roubado o dízimo e colocado para sustentar as suas próprias casas. Não têm ajudado o pobre, o necessitado, o oprimido. Quem que tem tido as revelações? Quem que continua conduzindo o povo de Deus? Quem que está profetizando sobre o Brasil? Aqueles que vivem
o evangelho na essência. Aqueles que não se dobraram a Mamon, que não se venderam a Baal, a posses, ao dinheiro. Aqueles que utilizaram os dízimos, as ofertas da forma correta para ajudar o pobre, o oprimido, o necessitado, para vestir o nu. Esses continuam tendo revelação e têm acolhido as ovelhas e informado as ovelhas do que está acontecendo. Mas aqueles que não têm vivido assim, que têm cobrado para ir pregar nas igrejas, aqueles que têm cobrado para louvar, né? Louvar aí, louvores ao Senhor, ir nas igrejas, cantar, dançar, pular e tocar. Esses que têm vendido a palavra de Deus, esses que muitas vezes têm aí vendido seus livros, escrito livros de Deus, livros com a palavra, livros de profecia, mas cobram por estes livros, cobram para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Estes estão cegos. Estes não estão sendo alertados por Deus daquilo que está acontecendo sobre o Brasil e que vai acontecer. E esses não estão conseguindo conduzir as suas ovelhas. E essas ovelhas vão perecer. Por quê? Porque estão sendo guiadas por guias cegos, por pastores, apóstolos que não estão vivendo o evangelho da forma correta. Esses que vendem o óleo da unção. Você vai lá na lojinha deles e compra o olhinho da unção. Você vai lá na lojinha deles e compra livros. Você vai lá na lojinha deles e compra, né, materiais, camisetas, coisas que falam aí. Tudo é vendido dentro do evangelho. Tudo é vendido, né? Até a Bíblia, que deveria ser dada de graça para as pessoas, é vendida. Então, meus irmãos, entenda que os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito e verdade, os verdadeiros Daniéis, os verdadeiros que foram ali na cova dos leões e não foram comidos pelos leões, os verdadeiros que ali Deus fecha a boca dos leões, os verdadeiros profetas como Elias, como Eliseu, amém? Que profetizaram contra reis, que pararam o tempo, que a chuva só veio quando eles falaram, os verdadeiros profetas que realmente Deus escuta aqui na terra e utiliza em conjunto para profetizar, e conforme eles profetizam as coisas acontecem. Estes são sendo alertados por Deus e têm profetizado no tempo, na hora e na estação correta, e as coisas têm acontecido. Por isso é necessário você prestar atenção no que está acontecendo. Há um tempo onde Deus está separando o joio do trigo, onde Deus está passando a peneira, onde Deus está tirando destas igrejas que não têm vivido a essência, está transportando estas ovelhas para as igrejas que estão vivendo o evangelho na essência. Líderes estão sendo julgados, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. É um tempo de peneira, onde só ficará de pé aquele que é trigo, e o joio será peneirado. Deus está peneirando os líderes, está peneirando as igrejas, está peneirando os crentes, aqueles que muitas vezes votaram inclusive aí em partidos de esquerda, aqueles que muitas vezes defendem ladrão, defendem aí aquilo que é errado, não tem discernimento espiritual, aqueles que muitas vezes falam assim: política e religião não se misturam. Meus irmãos, não se trata de política e de religião, se trata de viver a luz em todas as esferas da sociedade. Se você está na escola, você vai viver a luz. Se você está na política, você vai viver a luz. Se você está na igreja, você vai viver a luz. Se você está nas ruas, você vai viver a luz. Não importa onde, você tem que viver Jesus, andar como Jesus, ser como Jesus, independente da região, independente do local, independente da situação, independente da profissão. Por isso é que o povo está perecendo por falta de conhecimento. E por que dentro da igreja muitos têm se levantado contra os verdadeiros profetas, contra aqueles que têm pregado o que está acontecendo no Brasil, o que vai acontecer? Por que muitos têm se levantado como pastores, apóstolos, até contra esses que têm falado do que está acontecendo na política? Porque eles não vivem a essência do evangelho, porque eles não têm discernimento espiritual, porque até mesmo ali, ao pregar, ao falar, ao viver, eles não cuidam do órfão, do oprimido, da viúva. Eles pregam a si mesmos. Não pregam o evangelho verdadeiro e genuíno de ajuda ao próximo, de amar ao próximo como a si mesmos. Se venderam a pregação do evangelho. E o que Jesus fez nessa ocasião? Quando isso estava acontecendo dentro do templo, ele foi lá, irou-se, o próprio Jesus, derrubou ali a banca dos vendedores de pombos, daqueles que comercializavam a palavra de Deus. Amém? Por isso acorde, igreja, acorde, vá para as ruas, vá para a porta dos quartéis. É chegado um tempo onde a casa de Davi vai reinar. E o que tem a ver isso, apóstolo? Tem a ver que é chegado um tempo que nos últimos dias os velhos teriam visões, os jovens profetizariam, todos seriam capacitados com o poder do Espírito Santo de Deus, porque todos somos reis e sacerdotes,
Todos teríamos a liberdade para agirmos como Davi. Amém? Davi não usou a armadura de Saul para ir derrubar o gigante Golias. Ele pegou as suas próprias pedrinhas do seu próprio ribeiro que ele tinha ali, que ele já estava acostumado a beber. E ele foi lá e derrubou Golias. E por quê? Porque Deus está levantando uma geração de profetas, uma geração de adoradores, uma geração que, óbvio, respeitam as autoridades constituídas por Deus. Amém? Porém, elas têm o discernimento de avaliar o que é bom e reter o que é bom, e o que não é bom jogar fora. Esse negócio de paternidade espiritual, amém? Aonde diz o quê? Diz que nós temos que ter a cobertura de homens. Não, a nossa cobertura vem de Jesus Cristo de Nazaré. Homens nós temos que respeitar. Aqueles que lançaram os fundamentos antes de nós temos que respeitar, nós temos que honrar, nós temos que ouvir, prestar atenção. Porém, aquilo que é bom reter, e aquilo que não é jogar fora. A nossa cobertura é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que faz a tua segurança. Ele é que te cobre. Ele é que te guarda. Ele é que é o justo juiz. Por isso chegou um tempo, amém? Um tempo dos verdadeiros, dos 300 de Gideão se levantarem, de irem às ruas, de clamarem, de profetizarem, de orarem, amém? De estarem unidos uns com os outros para fazer a vontade do Pai. A palavra de Deus diz assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Aqui entra o que eu estou dizendo, meus irmãos. Chegou o tempo de você prestar atenção à palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Pare de olhar para o homem. Pare de olhar para ensinamentos vindo de homens. Você tem que viver a essência de Jesus. Amém? E o que aconteceu com Jesus? Ele foi perseguido. E por quem que ele foi perseguido? Por Caifás. E quem era Caifás? O sumo sacerdote. E o que significa em hebraico isso? Significa depressão. Ou seja, ele era um sacerdote que estava em depressão. Um sacerdote que não vivia a essência do evangelho. Que não vivia ali. Que fazia apenas rituais. Estava no templo porque tinha que ser o sacerdote. Estava na porta da igreja porque tinha que estar na porta da igreja. Estava fazendo as coisas que tinha que fazer porque era uma obrigação, um ritual, um rito. Tinha que pegar o animal, tinha que sacrificar o animal, tinha que fazer o incenso, queimar o incenso. Meus irmãos, Deus está chamando um povo que vive em espírito e em verdade, um povo que adora Ele pela essência, porque ama Jesus, porque quer estar nas ruas, porque quer fazer a vontade do Pai, não porque um sacerdote mandou, não porque alguém ordenou, não porque pediu a bênção de alguém. Meus irmãos, peça a bênção a Jesus, dobre o teu joelho, ore, peça a revelação ao Pai, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar sonho, Ele vai te mandar, Ele vai te enviar. Deus está derramando uma unção de envio nesta geração, para as próximas gerações, para que possamos colher as almas para o Senhor Jesus, ir em lugares aonde nós não conseguíamos ir antes. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Deus está quebrando toda a religiosidade do nosso meio. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Nós temos visto muitos pastores aí envolvidos com maçonaria. Nós temos visto aí, infelizmente, muitos governantes envolvidos com maçonaria, com encantamento, com a feitiçaria, com nova ordem mundial, com Illuminates, com coisas erradas, com ocultismo. Amém? Nós vivemos numa geração onde pessoas ainda sacrificam animais, sacrificam até seres humanos. Comércio aí de humanos, de pessoas vendidas a outras nações, até como escravos sexuais e tantas outras coisas. Né? Como o aborto, por exemplo, que é o sacrifício de um ser humano que ainda não nasceu, mas é um sacrifício. Isso tudo quem recebe são demônios, são ídolos, são principados, são potestades. Então nós temos que entender que Deus está vendo aqueles que estão no governo, no Supremo Tribunal Federal, que estão ali, né, nos cargos ali legislativos, no Congresso, né, no Judiciário, no Legislativo, e até às vezes dentro do Executivo, em algumas posições. E Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus já está trazendo juízo e está julgando a nação brasileira. Amém? Por isso é necessário que você compartilhe esse vídeo, faça chegar com o maior número de pessoas, que eles entendam que nós estamos para viver um tempo de guerra, um tempo de fome, um tempo onde é capaz de a gente ter até que ser alimentado pelo exército, aonde o agro já está parado, né? Aonde aí caminhoneiros pararam nas ruas,
aonde o mantimento, o alimento já não vai começar a chegar para a mesa das pessoas. E depois que for instituído a GLO, né, a lei e a ordem, através do exército, e sei lá que mais decretos vão ser decretados aí, mediante ao exército, né? Se vai surgir o tribunal militar ou não, o que vai acontecer no Brasil, meus irmãos? Nós vamos passar um período de cerco, um período de fome. É necessário você entender isso. Amém? Por isso, seja liberto agora da religiosidade. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Faça as pessoas entenderem o que está acontecendo no Brasil. Em nome de Cristo Jesus. E se você ainda está participando disso, se você é um governante que infelizmente está em pecado, está ajudando a manipular as leis, ou se você que está nos assistindo é alguém do crime, que está utilizando aí da sua força para matar, oprimir, fazer mal às pessoas, né? Você ainda tem tempo de se arrepender. Deus não quer isso para a tua vida. Deus não quer morte, Deus quer vida para você, quer vida em abundância. Deus quer que você seja salvo pelo Senhor Jesus. Deus quer que você deixe de fazer aquilo que é errado. Amém? Deus quer a tua libertação, a tua salvação. Meu irmão, deixa a arma de lado, deixa a faca de lado. Deixa, sabe, as ideias que você tinha de lado daquilo que é certo e o que é errado e vai ler a Bíblia. Vai buscar em Jesus aquilo que é certo, aquilo que é bom, a paz para a tua vida. Amém? Deus amou o próximo como a nós mesmos. Ele nunca quis que ninguém fizesse mal a ninguém. Quando ali estava uma pessoa para ser apedrejada, Jesus falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu? Todos largaram suas armas. Todos largaram suas pedras, porque todos eram pecadores. Então o juízo não tinha que vir do homem, porque a justiça do homem é trapo de imundícia, tinha que vir somente de Deus. É Ele que dá a vida, Ele que tira a vida. Amém? É Ele que faz você perder a vida num sopro. É Ele que tira o ar que você respira. É Ele que faz o seu coração parar. Ou não. Então, confie em Deus. Amém? Não na força do seu braço. Acaso o livro não será logo transformado em campo fértil? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. E não mais trevas, escuridão, e os olhos dos cegos tornarão a ver. Ou seja, se você também é um pastor, ou se você é um macumbeiro, eu não sei, se você é um espírita, ou até mesmo um padre, e você sabe que você não está vivendo as escrituras, a Bíblia, você não está amando ao próximo como a si mesmo, você está ensinando religião, você está ensinando ativismo, você está ensinando rituais, ou você sabe até que está fazendo magia negra, coisas erradas. Arrependa-se. Volte os teus olhos a Jesus. É por causa de tudo isso que está acontecendo que nós vamos passar um tempo agora de guerra, um tempo de fome. Porque a justiça de Deus está vindo sobre o Brasil. Ele não vai perdoar aqueles que estão em oculto, como foi dito aqui, fazendo o que é errado. Amém? Ele é o alfa e o ômega, início e o fim. Ele é aquele que tudo vê. Ele é o verdadeiro olho que tudo vê. Amém? Não adianta você querer falar que é o inimigo, que é Satanás, porque não é. Deus é sobre tudo e sobre todos. Ele é o justo juiz. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados entrarão no som de Israel. Será o fim cruel do zombador. Desaparecerá todos os de olhos inclinados para o mal. Serão eliminados, os quais com a palavra tornam réu o inocente. No tribunal trapaceiam contra o defensor. E com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. E é o que tem acontecido, meus irmãos. O Supremo Tribunal Federal tem aí incriminado caminhoneiros, tem incriminado pais de família, tem incriminado, amém, pais que levam seus filhos para manifestação, tem tomado seus filhos dos pais, né? A lei tem sido invertida em favor dos maus. Então Deus está vindo com o juízo sobre a nação brasileira. Amém? Tribunais aí espalhados pelo Brasil, pessoas matando pessoas com as suas próprias mãos, apedrejando os outros, espancando, esfaqueando, sequestrando, fazendo coisas com as suas próprias mãos. O juízo se perverteu, as leis se perverteram. Deus está vindo julgar a nação brasileira. Vai haver um tempo de guerra, vai haver um tempo de fome. É necessário que você entenda, arrependa-se, deixe estas práticas, volte-se a Jesus, que é o único juiz, o único que pode salvar a tua alma. A tua palavra de Deus diz, não tenha medo do que o homem pode fazer a você. Você pode matar a mim, você pode matar o irmão que está do lado, você pode matar aquele que está falando a verdade, você pode matar a todos se você quiser.
Mas somente Deus pode levar a alma ao inferno. Então por isso que Deus fala, não tenha medo do que o homem pode fazer, mas do que Deus pode fazer, porque Ele sim pode do nada olhar para você na tua casa e tirar o fôlego de vida de você. Ele sim pode do nada levar a tua alma lá para o inferno. E aonde é o inferno? Um lugar que tem choro e ranger de dentes. Um lugar que o sofrimento nunca acaba. Morrer agora nessa terra, a palavra de Deus diz que é lucro. É lucro, porque aí nós vamos para Deus. Mas morrer sem Deus, aí sim, é um inferno. É o sofrimento eterno. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Quando Ele vir em seu meio os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamarão o meu santo nome. Reconhecerão a santidade do santo de Jacó. E no temor de Deus de Israel permanecerão os desorientados de espírito, obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar a instrução. Depois que tudo isso acontecer sobre o Brasil, meus irmãos, que essas profecias que nós estamos profetizando se cumprirem, aqueles que não acreditavam passarão a acreditar. Aqueles que estavam desorientados passarão a ser orientados. E deixarão o que é errado. Amém? Por isso é necessário você entender, compartilhar isso, para que pessoas entendam o que vai acontecer e possam se arrepender dos seus maus caminhos. Amém? Em nome de Cristo Jesus, porque isso o Senhor redimiu a Abraão. Disse a descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o meu rosto não tornará a empalidecer. Ou seja, chegou um tempo onde Deus não vai mais ficar calado, mediante a toda a opressão que está acontecendo no Brasil, mediante a tudo que tem vindo sobre o Brasil, amém? Em nome de Cristo Jesus. Quero compartilhar mais uma palavra aqui de Deus para você, para a gente poder encerrar. Diz assim: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Deus está se fazendo revelar, mesmo a você que não tem clamado a Ele. Muitos têm clamado a Deus nas portas dos quartéis. Muitos têm clamado a Deus nas ruas. Muitos têm clamado a Deus nos seus quartos. Muitos têm clamado a Deus nas igrejas. Mas Deus é tão misericordioso que Ele tem se mostrado até mesmo a você, porque estes vídeos estão chegando até você, porque Ele quer o seu arrependimento. Porque Ele quer que você se converta. Ele não quer que você seja usado pelo inimigo, pelo mal. Ele não quer ver você no exército do inimigo, matando, roubando, se prostituindo. Amém? Em nome de Cristo Jesus. O tempo todo eu estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca na minha frente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Por que toda essa justiça de Deus está vindo? Por causa de homens que ainda têm servido a outros deuses. O Deus dinheiro, o Deus propriedade, o Deus sexo. Amém? O Deus que faz rituais, que sacrificam animais, que fazem macumba, que jogam na porta de quartel, que jogam nas esquinas, que adoram a demônios, a espíritos guias. Que tudo isso não vem de Deus, meus irmãos. Amém? Só existe um espírito guia, e é o Espírito Santo de Deus, que é derramado sobre toda a carne, como foi profetizado em Pentecostes. Foi derramado sobre todos. Continua sendo derramado a todo aquele que crê e se arrepende. Se você não tem esse Espírito guia, é simples. É só você orar comigo agora e dizer: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu quero este Espírito guia, o Teu Espírito Santo sobre mim. Senhor Jesus, me dá sonhos, me batiza com o Teu Espírito. Escreve meu nome no livro da vida eterna. E Deus vai te mostrar que Ele é real e vai te batizar com o Espírito dEle. Amém? E você não será pego de surpresa. E a partir de hoje você poderá ser usado para profetizar as nações, ser usado como instrumento de luz entre os gentios. A palavra de Deus ainda diz assim: povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porcos, e em suas panelas tem sopas de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo.
Vejam, porém, escrito está diante de mim. Não ficarei calado, mas darei plena retribuição. Eu lhes darei total retribuição, tanto por seu pecado como pelo pecado dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. E você viu, meu irmão, que muitas pessoas fizeram aí em prol dos governantes, em prol de políticos, em prol de pessoas, fazendo sacrifícios nos montes, né? Queimando incenso a demônios, sacrificando animais por causa de políticos. Não é? Deus está vendo tudo isso. Arrependa-se, volte ao Senhor Jesus, porque é por causa disso que virá um tempo agora de guerra e um tempo de fome sobre o Brasil. Por causa de pessoas assim, que adoram ao mal, que tentam amarrar as pessoas com feitiçaria, com encantamento, com manipulação, manipulação das leis, para satisfazer os seus próprios desejos. Amém? Muitos acham que estas pessoas estão lutando pelos pobres, mas não estão. Se você vê, você sabe que eles roubam, que eles manipulam, que eles é que estão enriquecendo a si próprios, mas que não chega ao pobre, ao necessitado, esses recursos que eles tanto prometem e que eles roubam. Você sabe disso, meu irmão. Amém? Porque aquele que fala algo tem que viver, né? Aquele que fala que vai fazer algo pelo seu próximo, primeiramente ele tem que viver aquilo. Então, se ele mesmo não divide o seu prato com o pobre, como é que ele vai então cumprir aquilo que ele está prometendo? Se ele mesmo não faz isso. Amém? Em nome de Jesus. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, que receberá por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Sarão será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Ou seja, Deus vai fazer com que nós venhamos a ser acolhidos por Ele. Para nós que somos povos eleitos e santo de Deus, não vai faltar o alimento. Para aquele que buscou andar em santidade, que buscou servir ao Senhor Jesus, não vai faltar o alimento. Amém? Toda a confusão será tirada do nosso meio. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E nós teremos descanso. Mas quem? Quem for de Jesus. Se você for de Jesus, você não vai sofrer nessa guerra. Se você for de Jesus, você não vai passar fome nesse tempo que está de vir sobre o Brasil. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Pois eu os chamei, e vocês nem responderam. Falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os meus servos comerão, e vocês passarão fome. Os meus servos beberão, e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração, e vocês lamentarão com angústia no coração, e uivarão de quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor dará cabo de vocês, mas os seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Ou seja, como eu estou dizendo, aquele que se arrepender hoje e aceitar o seu Jesus não vai passar por problemas de guerra. Esses que se arrependerem agora e aceitarem o seu Jesus não passarão fome em seus lares, serão supridos pelo Senhor Jesus. Já não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para os outros comerem, pois o meu povo terá vida longa. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infidelidade e infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Antes de clamarem, eu responderei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruirão o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, meus irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de você que estava pensando em fazer o mal, que estava pensando em ir para Brasília, maltratar as pessoas, que estava pensando nas comunidades em fazer mal para o seu irmão, que estava pensando em ir às ruas, né? Maltratar as pessoas por causa de política. Não é isso que Deus quer, meu irmão. Deus quer o teu arrependimento. Deus quer que você venha a ser chamado pelo nome do Senhor. Deus quer que você venha a amar o próximo como a ti mesmo. Deus quer que venha ter comida na tua casa.
Aqueles que se comportarem assim, está dizendo que passarão problemas na guerra. Aqueles que se comportarem assim, está dizendo que passarão fome. Meus irmãos, Deus quer que você seja abençoado. Escute o que eu estou te falando. Busque ao Senhor Jesus de todo o teu coração. Se arrependa nesta tarde. Entregue a sua vida a Jesus. Procure uma igreja próxima da tua casa. E passe a adorar ao Senhor Jesus. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas. Amém? Que Deus possa alcançar o teu coração. Possa trazer paz à tua casa. Em nome de Cristo Jesus.